Bom, pessoal, vamos exemplificar o que nós vimos no vídeo anterior sobre contadores síncronos, trabalhando com um projeto para gerar esse ciclo de contagem. E observem, esse ciclo de contagem não é um contador nem crescente nem decrescente. Eu estou trabalhando aqui com uma contagem qualquer, é uma sequência que eu acabei de definir aqui apenas para exemplificar para vocês. Isso quer dizer que qualquer código, qualquer sequência, na verdade, trabalhar com contadores síncronos, a metodologia é muito direta, é muito segura de si, tá? Então vejam, o que é que a gente vai fazer aqui para fazer um projeto como esse? O primeiro ponto que eu sempre recomendo que a gente faça é observar quantos elementos de memória são necessários para gerar esse ciclo de contagem. E para isso a gente vai observar qual é o estado, tá? Qual é o estado que contém o maior valor que tem que ser armazenado. Lembrando aqui, eu estou colocando em decimal, mas eu quero que o meu estado seja em binário, né? E aí vocês vão observar que eu vou precisar de 3 bits, ou seja, 3 flip-flops, tá? E vamos dizer que eu vou trabalhar com meu flip-flop JK. Então, eu vou ter aqui, olha só, vou colocar pequenininho aqui, tá? E depois eu vou desenhar o circuito dele aí, circuito auxiliar, né? Então, eu tenho um flip-flop JK, vou colocar esse clock aqui embaixo. Vou ter outro flip-flopzinho aqui JK, clock aqui, e outro flip-flop aqui JK. E aqui eu tenho o meu sistema. Como se trata de um contador síncrono, o que é que a gente vai ter? Todos os sinais de clock aqui, ó, compartilhados. Essa é exatamente a estrutura inicial que a gente vai trabalhar. E aí, observe, eu preciso definir quais são os valores de J e K para que essa sequência aí de estados ela seja gerada, né? Vamos supor outra coisinha aqui, ó, que o nome das minhas saídas, né, vai ser dada por A, B, C. Legal? A, B, C. Então, A é o bit mais significativo e C é o bit menos significativo aí do meu contador, né? E vocês viram o seguinte, a gente vai ter então, para garantir que essa sequência seja feita, eu tenho que sempre colocar os valores adequados em cada um ó, dos J's e K's para que as transições em C, em B, em A aconteçam de forma que, se eu tiver no estado 0, ou seja, se A for 0, B for 0 e C for 0, J e K recebam valores para depois do pulso de clock, quando eu tiver um pulso de clock, que ele assuma o valor 3, ou seja, A continua em 0, B vai para 1 e C vai para 1. Se eu estou no estado 0, 1, 1 agora, J e K tem que receber valores de forma que A permaneça em 0, B vai para 1 e C vai para 0, que é o meu estado 2. E assim por diante. Ou seja, eu tenho uma relação muito clara do estado atual para o meu próximo estado. E é assim que eu gosto muito de montar essa tabela, tá? Em algumas referências eles fazem numa tabela só. Eu prefiro separar, pensando da seguinte forma. Eu coloco primeiro o estado atual. Opa, ficou muito próximo aqui, né? Vamos fazer assim. Estado atual lá do meu circuito, tá? E depois eu boto próximo estado. E descrevo ABC para todos os casos possíveis lá da minha tabela verdade. Então, olha que interessante, né? Como essa tabela aqui vai ficar. Então, aqui eu quero que eu tenha todas as combinações possíveis, olha, que é minha... São os estados possíveis que esse carinha pode assumir, não é? Como se trata de 3 bits, ele pode assumir qualquer um desses aqui, ó. 1, 1, 0 e finalmente... Deixa eu apagar esse A, puxar um pouco mais para baixo, tá? Eu vou ter aqui 1, 1 e 1. Vou apagar também esse B e colocar um pouquinho mais para baixo, assim como o C, né? Então vamos colocar o A aqui do lado, o B aqui do lado, o C aqui do lado. E aí eu vou começar a analisar qual é o meu próximo estado, dado que eu me encontro no estado atual. Ou seja, eu suponho que eu estou no estado e depois eu vejo qual é o próximo estado.
Se eu estou no 0, eu quero que o próximo estado seja 3, de acordo com esse ciclo de contagem. Se eu estou no 3, o próximo estado ele é 2, e assim por diante. Tá? Então, ó, se eu estou no estado 0, 0, 0, o próximo estado seria 0, 1, 1, que é o estado 3. Se eu estou no estado 1, qual seria o próximo estado? Aí você olha para esse ciclo aqui e vai verificar que o estado 1 não está lá. Isso quer dizer o que para mim? Ele não faz parte do ciclo de contagem principal e eu acabei não definindo, né, todos os estados possíveis que esse flip-flop, esse contador pode assumir. Vocês veem que eu tenho 5 estados e por ter 3 flip-flops eu poderia ter 8. Então tem 3 estados aí que estão indefinidos. Isso quer dizer que para mim tanto faz o tipo de transição que ele vai fazer. É uma opção para mim, tá certo? Então posso dizer, ó, que se eu tiver no estado 1, já que ele não está definido, tanto faz para o próximo estado. Eu não vou me importar nesse primeiro momento. Tudo bem? Se eu estou no estado 2, 0, 1, 0, ao olho do meu ciclo de contagem, eu verifico que se eu estiver no 2, o meu próximo estado é 6. Ou seja, 1, 1, 0. Se eu estou no estado 3, 0, 1, o meu próximo estado é 2. Então, eu vou colocar aqui 0, 1, 0. Se eu estou no estado 4, 4 não está presente. Então, repetindo a mesma coisa que fizemos a consideração anterior, tanto faz no meu próximo estado, tá? Eu não foi definido. Então, eu vou trabalhar com X que simplifica o meu circuito. Se eu estou no estado 5, 1, 0, 1, eu olho para o ciclo novamente, ó, meu próximo estado é 0. Ou seja, 0, 0, 0. Se eu estou no estado 6, próximo estado é 5. Então, eu vou aqui colocar 1, 0, 1. E se eu estou no estado 7, não está presente, então, todo X. Aí vem, e para que eu vou precisar dessa tabela? Ora, esse circuitozinho aqui ele vai funcionar baseado num circuito combinacional que vai ser projetado para gerar os valores de J e K. Como vocês viram, né? A gente tinha um circuito combinacional que tinha como entrada o estado atual. Então, isso aqui é a entrada, tá? E a saída eram os valores de J e K, no caso do flip-flop JK, né? De forma a causar as transições que eu desejo. Ou seja, essa tabela verdade ela vai ser composta do meu estado atual e dos valores JAKA, vamos dizer que são J's e K's desse primeiro flip-flop, isso aqui são as saídas, né? JBKB e JCKC. E para que é que serve essa tabela de próximo estado? Porque agora eu posso pensar nessa tabela de transição aqui à esquerda, ó, e definir quais os valores que eu tenho que colocar em J, A e K, em cada um dos flip-flops, para causar essa transição, ó, aqui. Então, veja, nessa primeira linha, o que ela está me dizendo é o seguinte, ó, a transição que tem que acontecer em cada um dos flip-flops é o flip-flop A está em 0, no próximo estado ele tem que permanecer em 0. Então, olhe para essa tabela e veja, se eu estou em 0 e quero permanecer em 0, eu tenho que colocar 0 no J e X no K. Então, eu aqui coloco 0 e X. Certo? Depois eu olho para B. B0, eu quero que venha para 1. Se eu estou em 0 e quero que venha para 1, eu vou colocar 1 e X. Eu olho para C, eu estou em 0, quero vir para 1. Então, 0 para 1 é 1 e X. E fecha aí minha primeira linha, tá? A segunda linha, como tanto faz o meu próximo estado, eu posso simplesmente, tanto faz os valores que eu vou colocar em J e K. Isso aí você já deve estar observando que eu vou fazer vários mapinhas de canoa aí e que esses X vão nos ajudar, né, a simplificar o circuito. Próxima linha, ó, eu olho para A, eu verifico que eu estou em 0 aqui, né? Então é o estado atual, é quanto ele está armazenando agora, né? E aí, no pulse clock, eu quero vir para esse estado, que vai ser 1. Então, de 0 para 1, eu tenho que colocar 1x na JK, o flip-flop A. Né? Eu estou aqui em B no 1, né? Eu quero que depois do pulse clock eu continue em 1. Eu venho aqui, ó, 1 continuar em 1 é x
0. Se eu estou em 0, quero continuar em 0. 0x. Tá? E eu vou preenchendo minha tabela desse jeito. 0 para 0, 0x. 1 para 1, x0. 1 para 0. 1 para 0 é x1. Tá? Esse aqui é tudo x, né? As saídas são todas x aqui. Aí eu tenho novamente, do 1 eu quero vir para o 0. 1 para o 0 é x1, então x1 aqui no meu A. O B, 0 para o 0, 0x, 0 e x no B. 1 para 0, né? 1 para 0, x1. Vou lá e coloco x e 1 aqui no J e K do C. Próximo, 1 para 1, o meu A, x0. Né? Depois, 1 para 0, 1 para 0 é x e 1, tá? E 0 para 1 é 1 e x. E aí, na última linha, eu tenho todos os valores aqui iguais a x. E agora, para eu projetar esse circuito, né? Então, lembrem, tá, pessoal? O que eu estou projetando aqui, um circuito, é o quê? É um circuito combinacional que vai fazer o seguinte, olha. É um circuito combinacional, né? Circuito combinacional, que ele recebe aqui, ó, o estado. Então, ele vai receber as saídas dos flip-flops A, B, C e vai gerar na saída, ó, JA, KA. Ele vai gerar na saída JB, KB, né? E gerar aqui na saída JC, KC. Então, é esse projetozinho que eu vou fazer. Então, se eu estou com 0, 0, 0, eu vou fazer um cálculo de forma geral os valores de J, A, KA, JB, KB, JC, KC, para preparar o circuito, para no pulso de clock a transição do 0, 0, 0 vir para 0, 1, 1, conforme eu tenho aqui, ó, conforme eu acabei de calcular com essa tabelinha aqui. Opa, puxei uns X aqui sem querer, né? Então, para fazer isso aí, eu tenho que a entrada do meu circuito é essa. Então, esse aqui é o... E as saídas são essas aqui, ó. Então, aqui eu tenho minhas saídas daquele circuito combinacional. E como saídas, eu tenho que fazer, então, vários projetozinhos, como vocês observam, para o meu circuito combinacional. Vão ser 6 projetos aqui, 6 mapas de Carnot. Então, para JA, por exemplo, né, eu vou ter o meu mapinha lá de Carnot de 3 variáveis. Né? Então, aqui vamos dizer que eu tenha A e aqui BC, tá? Aí eu vou preenchendo isso aqui de forma a começar aí a trabalhar e simplificar o meu circuito, né? 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. E aí vocês observam o que, basicamente, pessoal? Olha, nessa tabela aqui, eu tenho um bit aqui igual a 1, aonde? Olha a minha entrada, o estado atual. A barra BC, né? Então, A é 0 e BC é 1, 0. Então, 0, 1, 0 está aqui, ó. Isso aqui é 1, né? Eu tenho dois zeros. Um 0 em que todos os meus bits são 0. Então, esse cara aqui. E o outro 0 está em A0, B e C iguais a 1. Então, está aqui. E os demais são X. Então, ó, para esse circuito aqui, como é que eu faço a simplificação dele? Olha, eu não tenho oitava, não tenho quadra possível com 1. Né? O que eu vou ter aqui, ó, é um par. E esse par aí, então, vai dar o meu valor de JA, que vai ser dado por BC bar. Então, aqui eu tenho BC bar, vai ser o valor que eu tenho que colocar lá em JA. Fiz meu primeiro projeto. Legal? E vou fazer para os demais. Eu vou chegar e vou fazer para KA. Você vai ter um outro mapa de Carnot. Esse vídeo talvez fique um pouquinho mais lento por conta disso, né? É um projetozinho mais longo, que diga, né? Mas que vale a pena a gente fazer lentamente
para que vocês vão aí acompanhando, né, com cuidado, com atenção, né? Um 1 e um 0. Legal. Para esse cara aqui, eu tenho meu KA, olha só, eu tenho apenas dois valores aqui diferentes de x. Então, eu tenho para esse cara aqui é 1, esse cara aqui. 1 no A, BC é 0,1. Então, 1, 0,1 é 1, né? E o 0 é no 1, 1, 0. Então, 1, 1, 0, isso aqui é 0. E os demais são x, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6x aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como vocês observam. Mas para esse caso aqui agora, ao contrário do JA, eu consigo fechar uma quadra, né? Pode ser essa, podia ser essa do meio, tá? Fiquem à vontade nesse caso específico. Eu fechei essa aqui e essa quadra aqui me deu o quê? Me deu KA igual a B barra, né? B barra. Eu vou fazer para os demais agora. Então vamos lá. Vou botar um pouquinho mais para o lado aqui, tá? E a gente vai tentar... Eu vou trabalhar aqui do lado. Opa! Tem que mexer um pouquinho essa tabela para um lado e para o outro, mas tudo bem, né? Aqui eu tenho novamente 4 linhazinhas. Duas aqui. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 1, 0. Aqui eu tenho A, B, C, tá? E no caso do JB, olha que isso aqui é para JB, né? É para JB. Olha só, eu tenho um 1 na primeira posição, ou seja, para todos os bits iguais a 0, né? Então, eu tenho um 1 aqui nesse ponto. E eu tenho um 0 nessa posição aqui, ó. E se eu observar na minha tabela, né? Esse 1 era para todos os bits 0. Esse 0 aqui, ele está onde? A1, BC01. Então, A1, BC01, tá? Aqui, esse cara aqui é o meu 0. Certo? E os demais 6 posições, as demais 6 posições, eu tenho x. Para esse caso aqui também, ó, se vocês observarem, eu posso formar uma quadra com esse 1, para simplificar. Isso vai me dar um JB igual a barra. Tudo bem, fiz mais um, né? Venham para o próximo agora. Venham para o próximo. Então, aqui eu tenho mais... Opa, ficou... Está tudo bem, né? 0, 1, então 0, 0. 1, 1 e 1, 0. E aqui eu tenho AB, C. Isso aqui vai ser para KB. Tá? Para K e B. Observando o meu K e B ali, ó, eu tenho algumas posições diferentes, né? Então, vamos observando para cá e voltando, né? Então, observe. Eu tenho um 0 nessas duas posições aqui, ó. Então, é no A0, BC, 1, 0 e 1, 1. Então, para ambas são 0, né? Então, A0, BC, 1, 0 e 1, 1. Então, esses dois aqui são 0, né? Tá? Então, A, então é 0, 1, 0 e 0, 1, 1. 0, 1, 0 e 0, 1 são os meus dois zeros, né? E depois eu tenho um 1 aqui, no A1, BC, 1, 0. A1, BC, 1, 0, eu tenho 1. E os demais são x. Então, eu tenho, se vocês observarem, eu acabei aqui, né? 5x está aqui na figura. E, novamente, eu tenho o que aqui? Uma quadra, que vai me fazer o KB igual a A. Igual a A. E, finalmente, eu vou entrar aí no meu último flip-flop, né? Que é para... Opa, vou botar de branco aqui. Para KC. Esse aqui é... para JC, primeiro, né? Eu vou fazer um mapa de Carnot para esse carinha aqui. E do lado ali, eu vou fazer o KC. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 1, 0.
A, B, C. E aqui do lado eu tenho um outro mapa de Carnot. Novamente para três variáveis, né? Em que eu tenho A, B, C, 0, 0, 0, 1, 1 e 1, 0, 0 e 1. E que aí vamos começar a preencher. Isso aqui é para KC. Legal. Vamos começar a preencher esse primeiro do JC, tá? Então, ó, o JC, a gente tem alguns valores aí diferentes do meu X, né? Eu tenho 3, então vamos começar por eles. Eu tenho na posição 0, 0, 0 o bit 1. Então, nessa posição aqui eu tenho 1. Depois eu tenho nessa aqui, ó, na terceira, 0, 1, 0, eu tenho 0. Então aqui, ó, 0, 1, 0, eu tenho 0, tá? O que mais que eu tenho no JC? 0, eu tenho esse 1 aqui, que vai estar na posição 1, 1, 0. 1, 0 vai ter o bit 1. Então aqui, ó, 1, 1, 0, vai ter 1. E os demais 5 aqui são X. E aí aqui, novamente, a gente tem uma quadra, e o JC vai ser igual a A. Essa é a simplificação que ficou bem interessante aí para mim, né? E depois, finalmente, eu tenho essa última coluna, ó. Essa última coluna, se vocês observarem, eu não tenho zeros. Isso aí já vai me dar 1 de imediato, tá? Mas a gente pode preencher e mostrar para vocês isso, né? Então, vejam. Eu tenho 1 aqui na posição 0, 1, 1. Então, eu tenho 1 na posição 0, 1. 1 aqui. E o outro 1 está onde? Está na posição... Opa! 1, 0, 1. 1, 0, 1. Eu tenho 1 também aqui no meu KC. Então, 1, 0, 1. Tenho 1 aqui. E os demais são X. Então, ó, se vocês observarem, toda vez que você não tiver 0, né, tiver apenas 1 ou X, você vai poder circular o todo, né? O todo. E o meu KC agora vai ser igual a 1, né? Que é bem interessante aí para mim. Agora vejam, para que tudo isso? Ora, agora, pessoal, eu sei o que é que tem dentro desse circuito aqui, né? Eu sei o que é que tem dentro desse circuito. E esse circuito atua junto com esses flip-flops. De forma geral, o seguinte circuito. Olha que interessante, né? Olha que interessante agora aqui como é que vai ficar a minha arquitetura, né? Eu vou ter um primeiro flip-flop aqui, ó. Um pouquinho maior aqui, né? T, JA, KA, né? E esse Q aqui vai fornecer a saída A. Tá? Depois eu vou ter um outro flip-flop, né? Que vai ser o meu JB, o KB, o Q, que vai fornecer a saída B. Lembrando que isso aqui, né? Vai ser um circuitozinho síncrono. E finalmente eu vou ter um terceiro flip-flop aqui, ó. Que vou ter o JC, o KC, o Q. E aqui eu tenho o meu C. Opa, vou botar um pouquinho mais para cima. C. Aí eu tenho todos esses circuitos aqui, né? Todos os clocks aqui interligados. Isso aí é padrão para um circuito síncrono, né? E agora eu tenho que saber quem é KA, quem é JA, quem é JB, quem é KB, quem é JC e quem é KC. Ora, só observar aí que está de ver, né? Então, JA é igual a BC barra. Então, eu vou aqui, ó, colocar uma portinha lógica, né? Olha só. BC. Vem para cá. Esse é o JA. Só que observe. O C barra eu poderia estar puxando no meu Q barra aqui. Entendeu? Aqui eu tenho C barra, né? Então, se quisesse, eu poderia colocar diretamente esse C barra na end e tirar essa inversão. Não tem problema. Legal? Aí, o que eu tenho mais aqui? O meu KA é igual a B barra. Então, eu vou aqui e coloco o meu B barra. Eu conecto isso aqui, ó, nesse Q barra aqui, que isso aqui não é B barra, né? Então, esse fio aqui está conectado aqui. Lembrem, tá? Toda vez que eu estou colocando o nome aqui, é igual ao nome de uma
outro nó, é porque isso aqui está conectado. Eu tenho esse B conectado aqui, esse C conectado nesse C daqui. Então, esse primeiro flip-flop tem que receber esses dados. O segundo flip-flop, o meu JB, ele é dado por quem exatamente? Por a barra. Então, ó, aqui é o meu Q barra, né? Isso aqui é a barra. Então, eu vou pegar, ó, puxar para cá. E o meu KB é quem? A. Então, olha só. A. Certo? JC e KC. KC é igual a 1. Então, vou lá e conectar 1. E JC é igual a A. Então, venho aqui, ó, no meu A. E puxo lá para o meu JC. Poderia só escrever A lá também para seguir o mesmo padrão. Eu estou fazendo isso para exemplificar um pouco melhor para vocês. Então, esse circuitozinho aqui, se vocês montarem lá no Logisim novamente e simularem, vocês vão observar que vai gerar exatamente o ciclo de contagem que a gente descreveu no cantinho, né? Que qual era? Do 0, vinha para o 3, depois vinha para o 2, depois para o 6, depois para o 5, depois para o 0. Considerando que esse flip-flop aqui é o bit mais significativo e esse aqui é o bit menos significativo, tá certo? Então, espero que tenha ficado bem claro, né? Esse foi um primeiro exemplo aí para mostrar a parte de contadores síncronos.